o espírito de vocês estejam preparados espiritualmente, né? Quando o Senhor voltar, né? Porque eu disse assim que às vezes nós temos a mania de espiritualizar tudo, né? Às vezes a pessoa está com um problema emocional, né? Ela está ali retendo uma raiva muito grande, ou com um pecado oculto, mas ela está ali oculto, ela mesma está identificando, mas ela pensa assim, não, eu estou orando muito, eu estou lendo a palavra de Deus, eu tenho comunhão com o Senhor, então eu não preciso, né? Está tudo bem, eu vou vencer isso. E às vezes o emocional dela está doente, ela precisa cuidar do emocional, precisa cuidar de feridas, de traumas, né? Mas a pessoa espiritualiza aquilo tudo. Então ele separa bem aqui, espírito, alma, corpo. Então nós temos que buscar uma saúde nessas áreas da nossa vida. E elas estão interligadas, né? Eu sempre gosto de falar, da gente imaginar a figura de um triângulo, né? Porque uma tríade, com aqueles lados, e qualquer lado daquele triângulo que for abalado, que sofrer ali uma quebra, né, uma ruptura, ou mesmo um simples abalo ali, toda a estrutura do triângulo vai sofrer, né? Então, assim também é com a nossa vida. A vida espiritual, nós temos que ter uma vida saudável, de oração, de comunhão com Deus, né? De leitura da palavra, a vida santa, quer dizer, buscar aquilo que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos conduzir a nossa vida como filhos de Deus. E na nossa parte da alma, as nossas emoções, né? Os sentimentos, né? Pensamentos, ter o controle dos nossos pensamentos, ter o domínio da nossa mente, né? Porque quando fala coração, está se referindo à nossa mente. E a saúde do corpo, né? Cuidar do corpo, né? Mudar o nosso estilo de vida, atentar para uma alimentação mais saudável, né? Procurando alimentos saudáveis, procurando alimento, né? E rejeitando os produtos alimentícios. Tem uma diferença entre produto alimentício e alimentos, né? Uma atividade física, evitando o estresse. Então, assim, cuidando, né? Evitando, saindo um pouco, fugindo um pouco da radiação eletromagnética. É difícil, mas descansando as suas vistas da tela, do celular, do computador, né? Enfim, relaxando, meditando, são cuidados com a saúde física. Então, o equilíbrio, amém, queridos? É um equilíbrio que nós precisamos, né? Não é só estar olhando para um lado. No Salmo 32, 3, Davi, ele diz isso, né? Enquanto eu calei, né? Enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos, o meu corpo foi definhando, né? Ele diz, enquanto calei os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Que era isso? Um pecado que estava ali na vida dele. Afetou a sua saúde física, né? E também o emocional, porque ele estava ali depressivo. Jesus, quando, nos seus dias aqui da sua carne, quando no seu ministério terreno, ele orava para algumas pessoas doentes, o que ele dizia primeiro? Lembram? Quando Jesus ia orar para chegar para um doente, para alguns ele já falava assim, seja curado. O que ele dizia? Os teus pecados estão perdoados. O que Jesus via ali? Qual que era o problema da doença dele? Espiritual. Né? Então, ele diz, os seus pecados estão perdoados. Então, é muito importante a gente saber separar isso, cada parte disso que nós somos, isso que nos forma, somos esses seres espirituais, né? Com uma vontade, com sentimentos, com emoções, e com esse corpo que não é nosso. Né, que a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz à igreja de Coríntios, que esse corpo não é nosso. Esse corpo, ele pertence a Deus, então nós temos que cuidar bem desse corpo. Então, existem doenças que são chamadas doenças psicossomáticas, que é uma somatória de problemas. Sabe aquela pessoa que está com problema, às vezes, ali intestinal, ou dores no corpo, vai ao médico, reviram de pé a cabeça, exames laboratoriais, exames de imagem, não acham nada. O que é isso? Emocional. Às vezes a pessoa está carregando ali tantas situações, tantos problemas emocionais, e ela não administra aquilo. Onde que vai estourar aquilo tudo? No corpo físico. Né? Então vem as doenças. Então é tão importante, gente, a gente atentar para isso, sabe? Cuidar das nossas emoções. Né? Hoje eu quero me ater mais aqui nessa questão emocional, né? Dos nossos pensamentos, das nossas emoções, né? E é tão importante a gente saber, entender, separar o que é emoção e o que é sentimento. Emoção e sentimento não é a mesma coisa. O que é emoção? A emoção é uma reação fisiológica que nós temos
quando há um estímulo. Né? Você tem um estímulo ali, você recebe uma notícia, você vê alguma coisa, você vai ter uma emoção. Por exemplo, a gente recebe uma notícia boa. Né? Olha, aquela ação sua que estava lá na justiça, você ganhou aquela causa. Qual vai ser a minha reação fisiológica? Eu vou pular, eu vou bater palma, eu vou ficar alegre, né? É uma reação fisiológica. Se a gente presencia, por exemplo, um acidente, você está ali para atravessar a rua, de repente está uma criança ali ao seu lado, aquela criança solta e vai sozinha, e aquela criança é atropelada. O que isso causa em nós? É uma emoção, o coração dispara, a gente fica tremendo, né? Fica triste. Isso é a emoção. E o que são os sentimentos? Os sentimentos é a interpretação dessa emoção. Então, por exemplo, teve esse fato ali, várias pessoas viram aquele acontecimento, aquele atropelamento. Depois foram embora. Quando você vai, né, para a sua casa, você começa a pensar, poxa vida, naquela criança, naquela situação. E aí você vai começar a ter um sentimento, que é a interpretação daquilo que você viu. E esse sentimento, para aquelas pessoas que estavam ali, ele vai ser diferente, todos não vão sentir da mesma forma. A emoção, ela é uma coisa mais assim universal e básica. Por exemplo, todo mundo que estava ali presenciou aquele acidente ficou o quê? Chocado, né? Ficou chocado, o coração disparou, tudo bem. Agora, já o sentimento que vai vir depois disso aí, para cada pessoa, ele pode ser diferente. Por exemplo, se eu estava ali, eu posso ir para casa e eu começar a pensar assim, poxa vida, aquela criança estava ali do meu lado, eu não fiz nada. Talvez se eu tivesse segurado aquela criança, falado com ela, espera aí, atravessa comigo, não teria acontecido. Isso é o sentimento, a interpretação que eu estou dando daquilo que eu vivi. Mas para outra pessoa que estava ao meu lado, ele pode simplesmente ir para casa pensando, poxa, dó daquela criança toda machucada, e pensando na família, pensando nos pais, fica triste, só. Né? Outros talvez fiquem pensando tanto e fiquem tão tristes que fiquem até um pouco depressivos. Então, a emoção, ela é algo mais assim, que passa mais rápido, né? Algo pontual, que geralmente não dura muito. Mas o sentimento, ele é mais duradouro. O sentimento, às vezes, ele dura meses ou anos, né? Nós sabemos disso. Às vezes, algo que nós vivenciamos lá na nossa infância, que nos marcou, que nos deixou, às vezes, envergonhados, nos fez sentir desprezados, isso nós vamos caminhar com esse sentimento, às vezes, nossa vida toda. Um sentimento de desprezo, de não ter importância, de incapacidade. Então, é tão sério essa questão nossa, da nossa mente, porque tudo acontece aqui. Né? Quando eu falei sobre a saúde física, né, eu falei aqui para alguns irmãos que estão aqui, que estavam no dia, vão lembrar. Eu falei, olha, tudo começa aqui. Eu falo isso para as pessoas quando a respeito de alimentação. Né? Eu acho que não vou conseguir parar de comer tanto doces, eu não vou conseguir, não vou deixar minha Coca-Cola, os refrigerantes. Falaram, tudo começa aqui. Porque tem que mudar aqui. Se não mudar aqui, né, você não consegue. Então, você tem que buscar o conhecimento, se expor sobre aquele assunto, ouvir a respeito, procurar, né, conhecer, para ir se mudando aqui na sua cabeça. Então, tudo acontece na nossa mente. Então, esses sentimentos, eles vão também desenvolver em nós o que? Ações. Né? Pensamentos vão gerar sentimentos, que vão gerar atitudes, decisões. Né? Por exemplo, se eu recebo uma notícia, estou lá na minha casa, recebo uma notícia, você viu, olha, ficou sabendo, fulano lá, ou às vezes um parente, um amigo falou isso de você, disse que você fez isso, fez aquilo, tal, quando eu recebo aquela notícia, vem o quê? A emoção, né? Eu fico indignada, eu fico revoltada, eu fico triste, chateada, meu coração dispara. Aí eu começo a pensar, poxa, o que essa pessoa fez comigo? Gente, que mentira, como é que pode? Isso vai gerar em mim um sentimento. Qual o sentimento? Vou ficar com raiva daquela pessoa, né? Vou ficar indignada com ela, guardando ódio, às vezes, ali dela, sentimento de vingança. E o que esse sentimento vai gerar na minha vida? Atitudes para aquela pessoa. Vê se quando eu encontrar com aquela pessoa, eu vou ser ríspida com ela, eu vou brigar com ela. Né? Então, pensamentos vão gerar esses sentimentos que vão gerar atitudes e emoções. Atitudes e decisões na nossa vida. Então, é de extrema importância que a gente controle a nossa mente, né? Controle o que nós pensamos, controle
pense no que você está pensando. Você já fez isso? Está às vezes parado. Gente, como nós pensamos? Nós somos seres pensantes, né? Uma coisa é pensar e outra é ter pensamentos. Uma coisa é você está vivendo uma situação ali, você tem que pensar sobre aquilo para buscar uma solução, né? Então você pensa, procura a solução para aquilo, para resolver. Outra coisa é ter pensamentos. Ter pensamentos é você ficar pensando naquilo. E você fica pensando. E você fica pensando. E fica pensando. Você está, na verdade, meditando a respeito daquela situação. E quando é uma situação, quando é algo bom, tudo bem, né? Mesmo assim, precisamos ter o equilíbrio, para a gente não extravasar. Mas se é algo ruim, você fica pensando naquilo, pensando naquilo, pensando naquilo. Aquilo é um estímulo no centro seu emocional. Isso vai desorganizar todo o seu corpo. Isso vai gerar doença física. Amém, queridos? Vai gerar doença física. Então é de suma importância ter o controle da nossa mente. Pense no que você está pensando, né? Em Provérbios 4, 23... Provérbios 4, 23, o sábio diz assim, olha, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele, né, origina a vida, ou seja, dele procede a fonte da vida. A gente poderia dizer outras palavras assim, olha, cuide dos seus pensamentos, porque a sua vida é guiada por eles. Então a nossa vida, gente, ela é guiada pelos nossos pensamentos, né, o que eu expus aqui, de tudo isso que nós vivenciamos. E às vezes não são só coisas que nos impactam tanto, um acidente, uma notícia muito alegre. Tudo na nossa vida, no dia a dia, que chega diante dos nossos olhos, aos nossos ouvidos, vai gerar uma emoção em nós, vai nos levar a pensar. Então, aquilo que nós pensamos, o que eu penso não vai gerar sentimentos, não vai interferir nas minhas decisões, né, naquilo que eu vou decidir, naquilo que eu vou, nas minhas escolhas. Então, esse pensamento é o que o sábio está dizendo, ele vai direcionar a sua vida. É de onde procede ali, fonte da vida, né? Então, esse cuidado, antes de tudo, do cuidado com a saúde do corpo, é cuidar com o emocional. Porque nós adoecemos emocionalmente para depois adoecermos fisicamente. É claro que, às vezes, não são só as doenças psicossomáticas, né? Mas é um conjunto de coisas. Pensa bem, às vezes você está passando por um momento ali, somatizando um tanto de problemas, situação com o filho, problema no trabalho, problema financeiro, no casamento, tanta coisa. E você ainda tem um estilo de vida ruim. Você tem um trabalho onde você é estressado, você não descansa. Você tem uma preocupação daqui, uma preocupação dali. Porque a vida traz tudo diante de nós. Gente, quem não tem preocupação? Né? O nosso Senhor já diz, no mundo tereis aflição. Paulo diz, em tudo somos atribulados. Tudo, eu não sei se é com vocês, mas, gente, eu falo isso na nossa vida. Tudo que a gente vai fazer, tem uma coisinha ali para atribular. Em tudo somos atribulados, mas a gente lembra, mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Então, a tribulação vem e a gente vence ela, porque o Senhor venceu por nós. Mas esse conjunto de coisas, então, às vezes a pessoa já não pratica nenhuma, não faz nenhuma atividade física, o sono é péssimo, uma alimentação péssima, associado aos problemas, né, tudo isso vão gerar o quê? Doença no nosso corpo, né? Em Provérbios 23, 7, a palavra confirma isso também, Provérbios 23, 7, diz assim, olha, pois ele só pensa nos gastos, ele diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Não, Provérbios, desculpa, 23, 7. Assim como ele imagina na sua alma. Não é o 23, não. Assim como ele imagina na sua alma, ele é. Nossa, eu anotei aqui errado. Espera aí. 23, 7. Diz assim, olha. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Como tem? Então, quer dizer, como você se imagina, é o que você é. Se você olha para você e acha, poxa, eu sou uma pessoa assim, eu não tenho muita instrução, né? Eu vim de uma família assim mais simples, eu não tenho muito conhecimento das coisas. Se você pensa isso a seu respeito, então a minha vida é assim, eu nunca vou conseguir conquistar isso, ou eu não sou muito inteligente. Se é isso que você pensa a seu respeito, é o que você vai ser. É isso que está dizendo aqui.
Então, tudo está aqui. Diga assim, ó, tudo está aqui. Tudo começa aqui, né? E a maneira como nós pensamos a respeito das circunstâncias adversas da vida, das dificuldades, das tribulações, né? Elas são responsáveis por gerar um estresse na nossa vida, o estresse emocional, e gerar doenças. E nós temos uma resposta de Deus, gente, para cada situação da nossa vida. A Bíblia tem resposta para tudo. E para tudo que nós passamos, nós temos uma resposta de Deus. Vem comigo lá em Provérbios 3, 5, que também isso aqui é uma sabedoria para a nossa vida. Nós precisamos de sabedoria e de conhecimento para a gente saber viver, né, administrar a nossa vida. Então diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, do seu pensamento, confia nele em tudo. E não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que nós não devemos confiar na nossa própria percepção e entendimento. Isso significa não ficar dando voltas ao redor dos problemas, tentando descobrir o que está acontecendo. Por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Ou, o que eu poderia ter feito? Ou o que eu devo fazer? Ou ainda, o que eu fiz de errado? Porque é isso que acontece conosco, às vezes, quando a gente está passando por dificuldades, por aflições. E isso é bom. A gente deve, em oração, chegar diante de Deus e dizer, Senhor, tem alguma coisa errada comigo? Né? Eu preciso endireitar aqui alguma coisa na minha vida. Ou talvez é uma colheita de uma semeadura errada. E se for de uma semeadura errada, né? Fala, Senhor, eu vou começar a semear diferente agora e vou ter paciência, né? Até o tempo de eu poder colher do que eu estou semeando agora diferente. Então é importante a gente chegar diante de Deus. Se você tem ali sua comunhão com Deus, chega diante dele, Senhor, me mostra aqui, tem alguma coisa, o que está acontecendo? E nessa sua comunhão com Deus, o Senhor vai te mostrar. Se há alguma coisa que você precisa mudar, corrigir, consertar na sua vida, Ele vai te mostrar. Mas às vezes, é uma simples prova da nossa fé. É uma prova. Então, até nisso a gente precisa ter esse equilíbrio, esse cuidado, porque às vezes a gente sofre pensando, o que está acontecendo? Não tem alguma coisa errada na minha vida, mas não pode. Não pode, tanto tempo, eu sirvo a Deus, e minha vida desse jeito, e agora eu estou passando por isso, por aquilo. Então, essa postura nossa, ela nos enfraquece. E ela vai nos enfraquecer espiritualmente, e às vezes pode trazer até doença para o nosso corpo, porque a gente fica em aflição. A gente fica querendo, né, como eu disse aqui, confiando na nossa própria percepção. Aquilo que eu estou percebendo, que eu estou passando, ou do que eu estou entendendo daquilo ali, né? Mas o que o sábio diz? Confie em Deus, né? Apoie-se nele. Então nós temos que orar, descansar o coração e confiar em Deus. Né? Confiar nele, sabendo que ele é por nós. Né? Então, às vezes a luta que a gente está passando, a dificuldade, é uma prova, né? Uma prova de Deus, né? E é muito importante a gente pensar no que a gente pensa a respeito disso. A nossa atitude, ela é muito importante. Né? E em 2 de Coríntios 10, eu gosto muito desse versículo, 2 de Coríntios 10, 4 e 5, porque o apóstolo Paulo, ele ensina o que a gente deve fazer com esses pensamentos ruins, negativos, que, gente, nós pensamos o tempo todo. Não é verdade? Outro dia eu disse para as meninas aqui no abraço, né, no grupo, gente, vocês já experimentaram não pensar em nada? Né? Todo mundo riu e falou, já pensou algum minuto assim, não vou pensar em nada. Você está pensando nada. Né? Então, assim, nós somos seres pensantes. A gente pensa o tempo todo. Então, o apóstolo Paulo diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, que vem na nossa mente, né? Uma fortaleza que entra na sua mente. Você é incapaz. Você nunca vai conseguir dominar essa área da sua vida, você nunca vai prosperar, você nunca vai alcançar esse sonho. São fortalezas, olha, fortaleza, gente. Sabe o que é uma fortaleza? Quando a gente olha na Bíblia, na questão das guerras, a fortaleza era algo que protegia muito eles ali, os soldados. Então, é uma força muito poderosa mesmo, que instala na nossa mente. E aquilo, às vezes, te acompanha o resto da sua vida e te atrapalha profissionalmente, te atrapalha no casamento, te atrapalha nos relacionamentos. Então, ele diz,
Próximo. Desculpa. Não, pode voltar, por favor. Não li tudo. Para destruir fortalezas, anulando sofismas, meias verdades, né, na nossa mente. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, aquele pensamento ali, você identificou, toda hora ele vem, não é bom? Leve ele à obediência de Cristo. Como que nós levamos a obediência de Cristo? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Jesus fez isso por mim, Jesus conquistou por mim, Ele disse que eu sou mais que vencedora nele, Ele me guarda, Ele é meu provedor, Ele me protege, né? Ele que me aconselha, Ele que me mostra o caminho que eu devo seguir, segundo a sua riqueza em glória, Ele suprirá todas as minhas necessidades. Então você está levando cativo para obedecer, né, o que a palavra de Deus diz, você está alinhando, né? Você está rejeitando pensamentos contrários à fé e substituindo por pensamentos positivos e edificantes. Amém, queridos? Então, isso é levar cativo. A gente tem que observar o tempo todo. O tempo todo, gente. Por exemplo, comigo acontece isso. O tempo todo vem o pensamento, eu tenho que estar, não. Peraí, não é verdade, não é isso. Porque isso vem para minar a nossa fé. Então, a gente leva cativo a obediência de Cristo, e, né, levar cativo é o ato de controlar os próprios pensamentos. Então, você vai alinhar os seus pensamentos com os princípios e ensinamentos de Jesus. Por isso que fala, está levando cativo a obediência. Você está preso agora, né? Vou levar cativo o pensamento, vem aqui. Você está preso ali em Cristo, né? Então, esse trabalhar com a nossa mente é muito importante. E eu quero ler aqui alguns versículos de Lucas, no capítulo 1. Eu estava ouvindo, né, o livro de Lucas, e meditando ali, uma coisa me chamou a atenção logo no primeiro capítulo. Lucas, ele era um evangelista, né? Lucas, ele não conheceu Jesus pessoalmente. Ele era um discípulo de Paulo, ele era médico, né? E ele era discípulo de Paulo, e aquilo que ele ouviu, ele foi próximo dos apóstolos, dos primeiros apóstolos. Então, ele escreveu aquilo que ele ouviu, né, dos apóstolos que andaram com Jesus e com Paulo. E quando ele começa a narrar aqui, no livro, ele falando de Zacarias, eu comecei a pensar alguma coisa, né, associar com essa questão do pensamento. Vamos ler Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. Vou ler aqui. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Então, os dois eram da linhagem de sacerdotes. Próximo. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. Então, vamos só ler, depois a gente prossegue. Aí, quando eu comecei eu estava ouvindo, né, e eu vi isso aqui, foi interessante, né? Eles não tinham filhos. E diz que eles eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles eram íntegros e irrepreensíveis, os dois. Não tinham filhos. Aí eu comecei a pensar assim, como será que era a atitude de Zacarias e Isabel? Quais os pensamentos permeavam ali na mente de Zacarias e Isabel? Será que Zacarias não pensava assim, poxa, Senhor, estou aqui sacerdote, eu sirvo o Senhor aqui sempre, minha esposa, nós somos fiéis aqui ao Senhor, e o Senhor não nos deu filhos? Quais pensamentos será passavam na mente de Isabel? Porque para a mulher naquele tempo não ter filhos era uma vergonha, né? Ela era desprezada, era um motivo de vergonha. Será que passava na cabeça de Isabel? Poxa, o Senhor não me ama. Ou será que eles não pensavam assim, tem alguma coisa errada com a nossa vida? Por que o Senhor não nos deu filho? Fiquei pensando nisso, Senhor, o que será que passava ali na cabeça deles? Né? E eles estavam ali, né, servindo a Deus. Vamos continuar. Aí diz, nós paramos no 8, né? E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, isso, agora o 9. Segundo o costume sacerdotal, né, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Então, ele entrou lá para queimar o incenso.
E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Olha aí a emoção, né? Ele viu o anjo, veio a emoção. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Pode deixar ali, tá? Olha só, o anjo disse para ele: a sua oração foi ouvida. Significa que Zacarias orava por um filho, né? Ele orava. Então, sua oração foi ouvida. Próximo. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Fala do nascimento de quem, gente? João Batista. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha a função ali do filho que o anjo estava dizendo que ele e Isabel teriam. Então perguntou Zacarias: como saberei isto? Na verdade, ele falou assim: como que eu vou saber que isso é verdade? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Isso aqui é o quê? Sentimento, né? Ele teve ali a sua emoção com a presença do anjo, e depois, enquanto o anjo estava falando tudo aquilo ali para ele, pensou: qual o sentimento que veio? Mas como é que eu vou saber que isso é verdade? Eu preciso de uma prova. Já somos velhos, a mulher é estéril. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, aos quais a seu tempo se cumprirão. Aí o anjo: toma, né? Vai duvidar. Viu uma visão daquela, ele exercendo o sacerdócio dele ali, tem a visão de um anjo, e o homem depois ainda... Peraí, como é que eu vou saber se é verdade? Gente, olha aqui, ó. Olha a mente. Talvez a mente dele veio aqui: peraí, quanto tempo eu estou pedindo isso, agora que eu estou velho? Isabel velha, vai acontecer? Qual a prova que eu vou ter disso? Aí o anjo falou: pois vai ficar mudo, até o menino nascer. Então, gente, essa leitura, assim, isso para mim caiu. Então, eu fiquei pensando: meu Deus, eu fui lá atrás, né? Falei: poxa, não é diferente de nada do que nós vivemos hoje. Isso não muda, nunca mudou, desde lá, antes de Cristo, depois de Cristo, até o nosso tempo de hoje. Nós que temos o Espírito Santo em nós, porque aqui, ó, é a alma, é a nossa mente, é diferente, é separado do Espírito. Temos o Espírito de Deus, mas a nossa alma, ela trabalha assim, a nossa mente, ela trabalha assim. Então ele deve ter: poxa vida, olha o que esse sentimento gerou nele. Dúvida, né? Veio a emoção de ver o anjo. Depois, qual o sentimento? Dúvida. Mas vai acontecer? Diferente de Maria. Porque quando o anjo anunciou para Maria que dela, né, nasceria ali Jesus, Maria falou o quê? Como que vai acontecer? Porque eu sou virgem. Ela não duvidou. Ela falou: bom, vai acontecer. Mas ela que sabia do anjo assim: como que vai ser? Porque eu sou virgem. Ela não duvidou. Diferente aqui de Zacarias: peraí, como que eu vou saber que isso é verdade, anjo? Aí o anjo teve que falar: olha, eu assisto lá diante do Senhor, do Deus que você está prestando aqui, sacrifício que você está servindo aqui, eu vim da parte dele te anunciar isso. Gente, e eu pensei assim: que coisa maravilhosa, né? O que Deus estava aguardando para esse casal? Um filho, né? Um profeta, o precursor do Messias, tudo aquilo que disse que ele ia fazer ali, né? Converter os pais aos filhos, levar as pessoas para o caminho de Deus. Ele viria à frente preparando o caminho do Senhor, do Messias. E eles tiveram tamanha alegria. Viu o que o anjo disse? Não é só vocês que vão se alegrar, não. Muitos vão se alegrar com ele.
Então, o que a gente tira, né? Eu tirei tanta, para mim, gente, eu tirei tanto ensinamento aqui dessa passagem, sabe? Dessa questão aqui dos pensamentos, da gente ter esse controle emocional, porque às vezes Deus fala com a gente, Deus já usou pessoas para falar, Deus já falou daqui, Deus te mostrou dali, mas sempre levanta na nossa mente uma dúvida, um questionamento. Então, a gente tem que confiar, esperar no Senhor, porque Ele tem algo lá na frente para a gente. E não importa o tempo que vai acontecer. Talvez a gente olhe e fale assim, mas poxa vida, Isabel já estava ali, eles já estavam velhos, não importa. Eles carregaram aquela criança, eles viram aquela criança crescer, eles tiveram alegria, não importa o tempo. Deus não vê isso, gente, na nossa vida. Se está demorando, se não está demorando, nem que seja ainda com pouco tempo de vida, mas se Ele determinou assim para a gente desfrutar daquilo, Ele vai cumprir. Amém? Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu, porque Ele é fiel, Ele não é homem para mentir. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Espera no Senhor, confia nele, né? Agrada-te dele, Salmo 37, descansa no Senhor e Ele realizará o desejo do seu coração, né? Sara era estéril, né? Abraão, os dois velhos, veio Isaac. Rebeca, filho de Jacó, Rebeca não, Raquel, era estéril. Depois Deus abriu a madre dela. Quem que ela gerou? José, do Egito, um grande homem, né? Ana, também ficava ali aos pés do Senhor, orando. Até que um dia o sacerdote fala assim, você está bêbada? Não estou bêbada. Estou derramando meu coração aqui diante do Senhor. Ana fica grávida. E quem que ela traz ao mundo? Samuel, profeta, juiz e um sacerdote. E aqui Isabel traz aquele que está preparando o caminho do Senhor. Então, gente, Deus, aquilo que Ele tem preparado para nós, vai acontecer de uma maneira ou outra, mas é tão importante essa nossa atitude para que a gente não adoeça, porque às vezes a gente fica com a vida espiritual lá em cima e lá embaixo. Uma hora você está confiando, outra hora você não está. Uma hora você está acreditando, outra hora você não está acreditando. Deu até calor, viu, gente? A gente não acredita. Mas é muito importante para o Senhor a nossa postura. Isso está demonstrando para Ele que você confia. Então, quando vier esse pensamento, gente, leva cativo. Amém? Lembra disso? 2 Coríntios 10, né? 5. Leva cativo a obediência de Cristo. Eu me nego a pensar isso. Eu me nego a pensar dessa forma. Eu vou pensar assim, assim, assado, porque é assim que o Senhor diz, né? Então, para finalizar agora, eu quero só falar um pouco mais sobre a oração. Nesse dia que eu falei sobre a saúde, eu mostrei aqui o cérebro. Nídia, por favor, você coloca para a gente? Eu quero mostrar essa figura novamente do nosso cérebro. Olha, o nosso cérebro ele é dividido nesses lobos, né? A gente tem o lobo frontal, o lobo parietal, o occipital, o lobo temporal. O lobo temporal ele é responsável pela audição, o lobo occipital pela a visão. Esse lobo frontal, ele é muito importante, ele é responsável por tomada de decisão, por habilidades, por organização. E aqui na frente a gente tem chamado lobo pré-frontal. Essa parte aqui, ele é todo o lobo frontal aqui, o pré-frontal. Então, é por isso que eu falo, está tudo aqui, porque a tomada de decisão está aqui. O centro emocional, tem várias funções, vou ler algumas aqui, ó. Organização, disciplina, julgamento, está tudo aqui. Essa área que é responsável. E tem um médico americano, Andrew Newberg, ele descobriu, ele é um neurocientista, era professor da Universidade dos Estados Unidos, ele era também pesquisador, e ele descobriu que a oração, quando a pessoa está orando, aumenta 7 ml por minuto desse lobo pré-frontal, de sangue. Então, quando a pessoa estava fazendo oração, ele identificava nas suas pesquisas que nesse lobo pré-frontal, aqui na frente, a cada minuto aumentava 7 ml de sangue. E aí ele falou, poxa, então vou fazer uma experiência, vou colocar pessoas orando 8 semanas para ver se esse volume de sangue vai aumentar.
que aconteceu? O volume de sangue aumentou? Não. Manteve-se ali os 7 ml. Mas o que ele descobriu? Que essa região, a partir das semanas que as pessoas continuavam orando, houve uma hipertrofia, ou seja, essa região ela aumentou. A massa cinzenta aumentou. Pela oração. E tem um médico, ele trabalha no hospital em Manaus, ele chama-se Denis Berman. Ele é brasileiro, e ele, então, conhecedor dessa experiência, desse médico, ele, ao fazer ali a ressonância magnética nas pessoas, o que ele fazia? Ele fazia a experiência. Ele colocava alguma coisa para a pessoa ouvir. Então, quando colocava para a pessoa ouvir, qual lobo que era estimulado? O lobo temporal, que é responsável pela audição. Aí depois ele falava para a pessoa assim, às vezes a pessoa está lá, ou com os olhos fechados, abre os olhos e olhe para determinada área ali do aparelho, ele colocava ali um adesivo, alguma coisa, e pedia para a pessoa olhar. E aí o lobo occipital era estimulado, que é o da visão. E aí depois ele falava assim, comece a fazer uma oração. E quando a pessoa começava a fazer a oração, qual era o lobo que era estimulado? O lobo pré-frontal, todo esse frontal, mas principalmente aqui, nessa parte, bem aqui na frente, o lobo pré-frontal, era estimulado. Então, ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, gente, o simples ato de você fazer isso aqui, você já está estimulando esse lobo pré-frontal. Né? E eu falei para os irmãos aqui no dia que eu falei sobre alimentação, que é um recurso, né, para a gente, quando você tem uma dificuldade com alguma coisa, ou mesmo para começar uma atividade física, para mudar alguma coisa na alimentação, a oração. Porque aqui está o poder de decisão, de você decidir, falar, não, eu não vou mais comer esse alimento, eu vou diminuir a ingesta desse alimento, eu vou passar a cuidar do meu sono, deitar mais cedo, eu vou tirar alguns minutos do dia, não vou ficar com os meus olhos ali na tela, e tantas outras coisas que a gente sabe que é importante para a nossa saúde, né? Assim também do emocional, para a gente receber ali essa cura, sabe? As decisões da nossa vida, quando a gente faz oração. A oração é muito importante, ela vai trabalhar ali no seu temperamento, ela vai trabalhar nos seus pensamentos, ela vai trabalhar nos seus sentimentos. Porque quando vem um sentimento, olha só, Zacarias estava orando, né? Aí vem a bênção para ele. Mas qual o sentimento ali que vem? O que ele vai pensar? Mas como é que eu vou acreditar nisso? Olha a luta. Por isso que é uma luta aqui, ó, uma luta. É uma batalha na nossa mente. Você tem que estar derrubando pensamentos negativos, substituindo por pensamentos bons e positivos. Derrubando aquilo que não é verdade, sofismas, engano, fortaleza, e colocando aquilo que é a verdade da palavra de Deus. Né? Com oração, amém, queridos? Com a oração. E é tão importante isso. Às vezes, eu falo para o Rogério, eu fico, às vezes, triste, que eu vejo, assim, às vezes, na reunião de intercessão, nos cultos de terça-feira, poucas pessoas. Eu estava conversando com a Yasmin, né, ela está lá em São Paulo, e essa semana passada, ela foi na reunião de oração. Falou, mãe, eu estou saindo rápido aqui, que eu vou na reunião de oração. Parece que era quinta-feira. E quando depois eu conversando com ela, Yasmin, como que foi? Ela falou, mãe, a igreja lotada, parecia um dia de culto. Eu falei, nossa, que bênção, né, que bênção. Que legal que as pessoas têm esse entendimento, né, de quão importante é a oração. Quão importante. Então, gente, eu queria, né, em nome de Jesus, que nessa hora, vamos ficar de pé e vamos orar. Só o Senhor sabe aqui o que nós precisamos, a luta de cada um, a batalha de cada um, a dificuldade, né? E Ele sabe, Ele sonda, Ele é Deus que conhece tudo. Né, como disse Salomão, quando estava preparando ali, pedindo o rei lá das regiões lá de Tiro, Sidom, para mandar material para ele falou assim, olha, eu quero construir uma casa para o meu Deus, mas como que eu posso construir uma casa para ele? O céu não consegue conter ele, nem os mais altos céus podem contê-lo. Então, na verdade, eu quero construir um local para onde ele vai ser adorado. Então, nosso Deus é um Deus que, gente, o que pode conter o nosso Deus? Diz que uma palavra dele, ele seca o mar. Já pensou? Com uma palavra, ele seca o mar.
Ele faz correr rios no deserto. Oh, maravilha. Ele abre porta que ninguém pode fechar. E aquelas que ele fecha, pastora Manu, ninguém pode abrir. Aleluia. Ninguém, gente. Então não há limite para o nosso Deus. Não há, sabe, põe os seus sonhos agora diante de Deus. Se é uma luta, se é uma dificuldade, tira os pensamentos, leva cativo agora. Fala, eu rejeito esses pensamentos na minha mente. E coloca agora, começa a colocar novos pensamentos, abre a sua boca, começa a orar, ninguém está prestando atenção na sua oração, é você e o Senhor, né? Você está agora ativando o lobo pré-frontal aí seu, você está fazendo que haja uma hipertrofia, é como se você estivesse na academia ali, ó, malhando, carregando peso, sabe, para produzir músculos, para haver uma hipertrofia. Você vai fazer uma hipertrofia no seu lobo central, que é a parte do seu cérebro responsável pelas decisões que você tem que tomar. Talvez essa semana você tenha que tomar decisões importantes na sua vida. Decisões importantes. Você tem que ter uma direção para a sua vida. Você precisa ter uma tomada de decisão. Não, agora chega. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou deixar de fazer aquilo. Comece agora a orar, é oração. É oração. Ela vai te dar a resposta certa. O nosso Deus é soberano, Ele é poderoso e Ele age através da oração. Ele age através da oração. O anjo disse, foi ouvida, Zacarias, a tua oração. Não importa o tempo, não importa se você está com 90, 100, se Sara está também velha, ali seca, não importa. Deus, Ele ouviu e eu vim trazer a resposta, eu vim trazer. Coloca seus sonhos diante do Senhor. Leva cativo o pensamento que não é bom. Contempla a situação, se não é boa, que você está vivendo. Contempla com bons pensamentos. Declara a provisão de Deus para a sua vida. Tenho, Senhor, minha vida. Aleluia. Como oferta de amor. Como